Olá pessoal, eu sou a Roberta Muniz e vamos apresentar um episódio mais que especial no nosso Conubicast. É o nosso segundo evento da ação feito por elas, que hoje traz um debate com convidadas incríveis sobre tecnologia e inovação. Mas quem vai apresentar isso é a Isabela Fontes, nossa head de tecnologia. Então fiquem com ela. Obrigada, Roberta. Pessoal, está começando aqui uma edição mais do que especial do nosso Conubicast. É o nosso segundo evento da trilha de conteúdos e debates especiais que preparamos do nosso Feito por Elas, mulheres empreendedoras, líderes e inovadoras, um movimento promovido aqui pela Conub, que tem como objetivo principal o incentivo ao empreendedorismo feminino como um todo. Eu hoje, Isabela Fontes, head de tecnologia aqui na Conub, tenho a honra de apresentar esse bate-papo que chamamos carinhosamente de Elas Inovam, que vai colocar em pauta a representatividade feminina no setor de tecnologia e a sua relação com a inovação. Para isso, eu quero apresentar duas convidadas maravilhosas. A Ana Clara Schneider, publicitária, pós-graduanda em tecnologia assistiva e empreendedora, fundadora da Sondre Acessibilidade Criativa, a primeira consultoria de acessibilidade com foco em consumo do mercado. E a Jennifer Deus, gestora e head de teste e qualidade de software na Sofist. Então, sem mais delongas, muito obrigada por vocês aceitarem o convite, viu, Ana? Viu, Jennifer? Imagina, eu que agradeço, estou super feliz de estar aqui com vocês, para a gente trocar muitas coisas legais nessa conversa, vai ser muito rico com certeza, e eu que agradeço. Obrigada, Isa, obrigada, Ana, por dividir aqui, né, o palco, né, o microfone. Espero que a gente tenha aí um bate-papo bem divertido e que leve bastante coisa boa aí para os nossos ouvintes. E para esquentar, queria que vocês se apresentassem, começando aqui pela Ana, e uma curiosidade, pessoal, né? E a Ana, sempre que possível, acho que de todas as vezes, ela começa se descrevendo um olhar muito interessante sobre acessibilidade, ela já vai explicar sobre isso. Seja bem-vinda, Ana. Muito obrigada, Isa, muito obrigada mesmo. E é isso, você já deu o spoiler, eu ia começar me descrevendo, porque esse podcast também, né, esse conteúdo também vai estar disponível depois via vídeo, então as informações visuais vão chegar para as pessoas, e por isso que a gente se descreve. Esse é um primeiro recurso de acessibilidade, uma atitude muito simples e extremamente importante, né, que a gente pode começar a treinar como um hábito, de se descrever. O ato de se descrever vai fazer com que uma pessoa cega, uma pessoa com baixa visão, ou até, se a gente quiser fazer o exercício aqui, né, as pessoas que estão somente nos ouvindo, possam criar aí construir uma imagem da nossa, né, de cada uma de nós, dos nossos, como somos. Ensina a gente. Exatamente. Então, eu vou me descrever. Eu sou uma mulher branca, de 31 anos, eu tenho um cabelo castanho, cacheado, agora ele está na altura dos ombros. Eu tenho olhos castanhos, um nariz médio, meio redondinho, lábios vermelhos, eu tô com um batom meio vinho, assim, mas tá não muito forte. Eu tô usando uma blusa de um ombro só, com estampa geométrica nas cores vermelho, amarelo e verde e preto. São triângulos no meu braço direito. Eu tenho tatuagens de plantas, e no meu braço esquerdo também é uma outra flor, né, não dá pra ver, mas é uma ninféia. Durante de plantinha. Flores. E atrás de mim tem um fundo branco, que é a minha parede. Então, pessoal, eu estou aqui, eu tenho cabelos castanho escuro, eles são encaracolados, estão presos, né? Eles são da altura um pouquinho para baixo do ombro. Isso, e eu tenho olhos castanho escuro, tenho o nariz bem fofinho, ele aqui, ó, cheinho, tenho um sorrisão, um batom vermelho, um vermelho mais ou menos, eu acho que é um pouco pro marrom, cor não é muito, não sei descrever o batom. E eu estou com um aparelho transparente no dente, e aí eu tô com uma blusa da Conub, roxinha, comprida, assim, acho que é na altura da manga mesmo, né? Uma camiseta. Tem os descritos da Orgulho de Ser Conuber. No meu fundo eu tenho uma cadeira, alguns livros e um guarda-roupa.
Então, vamos lá, vou me descrever também. Eu sou uma mulher branca, de 34 anos, eu tenho cabelos loiros, compridos, pouco para baixo do ombro, acho que um palmo para baixo do ombro, são lisos, uso franja, né, uma franjinha retinha, tipo, bem criança assim mesmo, uma franjinha, meus olhos são verdes, eu tô hoje com um batom meio marrom, meio filtro aqui do Zoom, que fica meio vermelho. Tem filtro de batom no Zoom, meninas, usem. Estou com uma camiseta cor de melancia, meio rosa, meio avermelhada, né? E tenho algumas tatuagens no braço também, que não estão visíveis. Tem uma árvorezinha no braço esquerdo e tem uma tatuagem feminista no braço direito. E o seu fundo está desfocado. E o meu fundo é desfocado, exatamente. Ana, conta um pouquinho sobre quem você é. Conto sim, Bri. Parabéns, pessoal, pela descrição, muito legal, né? Publicitário, eu trabalhei com publicidade diretamente durante muitos anos, dentro de agências, na área de planejamento, e só complementando na descrição, eu sou pós-graduada, já terminei a pós-graduação na tecnologia assistiva, e desde 2016, eu juntei, né, eu vim trilhando um caminho paralelo entre comunicação e acessibilidade. Então, desde 2011 eu comecei a estudar, tal como a pós-graduação, e fazer cursos, né, em paralelos de audiodescrição, de Libras, fui tendo contato com as comunidades de pessoas com deficiência, me especializando nesse assunto, e a partir de 2016 eu uni, né, a vocação e com a vontade, o posicionamento e a paixão de juntar tanto a minha expertise e a experiência que eu tinha no mercado de comunicação, com marcas, empresas e consumo, com o universo de acessibilidade, ao pensar, né, ao começar a pensar e refletir e fazer com que as empresas e agências também façam essa reflexão e esse movimento de reconhecer pessoas com deficiência como consumidoras, que elas já são, mas ainda não são reconhecidas e atendidas, né, como tal. Então, são pessoas com deficiência, são consumidoras de produtos, de serviço, de conteúdo, de campanha, eventos, experiências, e o nosso papel, né, o meu papel hoje na Sonderi é fazer com que as empresas entendam isso e saibam, né, e busquem como mudar, ou adaptar, ou ajustar, ou até recriar, né, seus produtos e seus serviços de uma forma mais acessível, mais inclusiva, né, sempre respeitando todos os processos e principalmente envolvendo pessoas com deficiência nesse processo todo. E agora, a Jennifer, que atua no setor de teste e qualidade de software, né, há mais de 10 anos, tem como conquista no currículo, aí eu fui lá postar no LinkedIn dela, né, campeã sul-americana e finalista da Copa do Mundo de Teste de Software em 2016 com uma equipe. Eu queria que você contasse, né, obrigado por topar esse bate-papo também, seja muito bem-vinda. Você pode contar para a gente, Jennifer, um pouquinho sobre você? Sim, obrigada, Isa. Você foi bem stalker, aí fez uma busca aprofundada. Então tá bom, gente, contar um pouquinho sobre mim. Eu sou de Bauru, né, sou do interior de São Paulo, tô em São Paulo já vai fazer 7 anos, se eu não me engano, né, e trabalho com qualidade de software já faz 11 anos, comecei em Bauru, né, muito incentivada pela Lívia Gabos, que a gente já comentou aqui, que é uma pessoa que aqui une os nossos universos, né, que nós aqui, as 3 mulheres, conhecemos, e comecei nessa área muito por conversar com ela e trocar ideia com ela, né, que já trabalhava um pouquinho com esse assunto. E de lá para cá eu construí a minha carreira, né, muito focada na parte de testes manuais, né, eu não sou uma pessoa que trabalha com automação, a automação hoje é uma outra vertente de testes muito importante também, mas a minha carreira é toda focada mais em testes manuais, muita conexão com o negócio, com o produto digital, eu sou muito entusiasta das áreas de usabilidade, acessibilidade também gosto muito de pesquisar sobre, né, então tenho trabalhado com isso e nos últimos 3 anos eu assumi um desafio de ser gestora na empresa onde eu estou, né, que é a Sofist já há 8 anos,
e conduzir uma área, né, que é a área relacionada com testes funcionais. Lá nós chamamos de testes humanos, porque nós achamos que testes manuais basicamente reduz muito do que a gente faz no nosso dia a dia, né, a gente precisa de muitas competências cognitivas de seres humanos, então a gente chama de testes humanos lá na empresa, e hoje eu tenho um time de 30 pessoas atuando aí com os mais diversos parceiros dos segmentos varejistas, de aplicativos e uma série de coisas, tentando levar experiências incríveis para os usuários de produtos digitais. E para iniciar o nosso bate-papo, Ana, a gente sabe que as mulheres, infelizmente, ainda são minoria quando se fala do mercado de tecnologia, né? E inovação, principalmente, esse número é menor ainda quando a gente fala de mulheres empreendedoras, né? Conta pra gente como foi a experiência de criar, né, a Sondor e o que te levou a criá-la e os percalços que você teve, até porque você inovou preenchendo esse espaço de consultoria de acessibilidade, né? Quais foram suas motivações? Conta um pouquinho para a gente sobre. A minha história, ela tem uma parte familiar, vamos dizer assim, uma motivação inicialmente pessoal, o contato que eu tive, né, inicialmente eu tenho uma prima com síndrome de Down, a Luísa já adulta hoje, está com 20 e alguns anos. Eu tinha contato, eu tinha esse contato, então, com esse universo no ambiente familiar, então não tinha levado ainda para a questão profissional. E esse ano está completando 10 anos que eu tive uma experiência relacionada à acessibilidade num museu, que foi a primeira vez que eu tomei percepção, né, que eu conheci a representação tátil de uma pintura, né, que era uma escultura de gesso da Última Ceia, do Da Vinci. E eu nunca tinha visto aquilo. Eu falei, caramba, já entrei em tantos museus, né, já vi tantas obras de arte, eu nunca tinha visto uma que tivesse um recurso. E aquilo, né, me fez com que eu começasse a me perguntar como que as pessoas cegas tinham conhecido outras obras, né, como elas tinham acesso a essas informações que não tem, né, em todos os outros museus que eu tinha entrado e não tinham. E isso fez com que eu começasse a me perguntar, inicialmente, né, como pessoa física, como pessoas com deficiência têm uma experiência tão legal quanto eu estou tendo agora fazendo X, né, então se eu estava num show, eu gostava muito de ir em show, saudades, inclusive, né, pandemia. Saudades. Gosto muito de ir em show, então eu pensava, poxa, quando eu estava num show, super feliz, assim, curtindo, eu pensava, como uma pessoa com deficiência pode ter uma experiência tão completa quanto essa, né, que tão legal, enfim, ter acesso a essa empatia, né, no pensar pelo outro, como será essa experiência? Será que é igual? Né? É ter esse olhar mesmo. E como poder proporcionar, caso não seja, né, o que precisa, o que falta para poder proporcionar a mesma experiência, né, com a mesma qualidade. Quando eu tive a iniciativa, né, de montar a Sondor, porque realmente chegou um momento em que eu vi que eu não podia mais não fazer isso, não fazia sentido eu continuar trabalhando dentro do ambiente de agências. Por muito tempo eu tentei colocar isso, levar essa sugestão para os clientes via, né, a agência que eu trabalhava, ou agências pelas quais eu passei, mas sempre, né, existiam essas barreiras. Às vezes, não sei, quem conhece, né, no mercado de comunicação, dentro de agência de publicidade tudo é muito urgente, tem muita concorrência. O braço é bem apertado, então, né? Sempre é tudo para ontem, exatamente, é muito difícil a gente conseguir abrir ali um espaço para algo proativo. E, enfim, aí chegou um dia que eu vi que eu não tinha mais como não fazer isso. Na época eu estava com 25 anos, então eu também me senti segura um pouco para arriscar, no sentido de que se eu errasse, né, eu desse tudo errado, eu, enfim, teria ali uma manobra, enfim, tinha tempo e tudo mais. Na época, exato, na época eu ainda morava com meus pais, então, enfim, eu me organizei o suficiente, né, que eu me senti segura para poder começar, e aí, de fato, né, saí, pedi demissão da agência para começar a me organizar dessa forma e montar uma empresa, mas realmente são muitos desafios, né, eu acho que empreender de uma forma geral, né, qualquer pessoa, qualquer empreendedor ou qualquer empreendedora já é uma pessoa incrível e corajosa e resiliente, porque no Brasil, só a burocracia de você abrir um CNPJ, e aí vocês vão poder contar mais. É verdade, a resiliência pode fazer com que as pessoas desistam, né, pode custar muito, enfim, toda essa parte burocrática que às vezes a gente até fica perdido, desencoraja muito. E no caso da Sondor, tinha uma questão, uma segunda camada, né, algumas camadas a mais, que era o fato de ser num segmento pouco falado ainda, né, pouco conhecido,
que é o de acessibilidade, e com um viés não usado ainda, que era o de consumo, né? Não com um discurso assistencialista, né? Ou com uma atividade voluntária, por exemplo, não é uma ONG, né? Isso às vezes é muito difícil. É um produto, né? Que a gente é ONG. Só pelo fato de ser com pessoa com deficiência, já acha que é todo mundo voluntário, que é ONG. Não, é uma empresa que tem que, né? Existe uma proposta comercial, são horas, são profissionais trabalhando, se envolve, enfim, investimento, todo o convencimento do cliente para entender isso. Foram anos que a gente tem, né, evoluído e aprendido e continuamos, né, todos os dias a entender, né, e a melhorar esse discurso para poder contar para as pessoas, para poder explicar a importância de investir em acessibilidade. Né? Eles têm aceitado mais, Ana? Sim, claro, né, ainda bem, tem muitas empresas que estão mais abertas, que abraçam, mas ainda assim tem muitas empresas que têm barreiras, que querem 1 milhão de argumentos possíveis, 1 milhão de dados possíveis para justificar esse tipo de investimento. Eu entendo que é importante, mas, ao mesmo tempo, a gente carece, né, de casos e dados brasileiros também, principalmente, alguns casos são estrangeiros, então isso é uma grande sinuca, né, para poder, nesse processo. Mas o fato só de empreender, né, respondendo a sua pergunta, qualquer processo de empreendedorismo tem muitos desafios, tem um livro, né, um empreendedor muito conhecido chamado Facundo Guerra, ele é um empreendedor aqui de São Paulo, que ele é dono de muitos restaurantes e, enfim, bares, ele já teve muitos empreendimentos, enfim, ele tem um livro que se chama Empreendedorismo para Subversivos, e ele tem uma visão muito legal de empreendedorismo relacionado a propósito e tudo mais, e uma vez eu ouvi, inclusive, um podcast dele, que ele fala que empreender, especialmente no Brasil, é como uma forma muito lenta de suicídio, assim, porque é muito difícil, muitos desafios. É a tal da resiliência mesmo, né? De manter o sonho e ir firme. Então, todo mundo que empreende sabe que existem muitos desafios, né, que são muitos percalços no caminho, mas, ao mesmo tempo, as recompensas são muito genuínas, assim. Então, cada conquista que a gente tem, cada cliente que aprende e que verbaliza, né, que dá esse feedback. Recentemente, né, a gente fez acessibilidade de um festival. Nossa, um festival, aí sim, hein? Em breve, né, não posso dar muitos detalhes. Eita, não podemos dar spoilers, pessoal. Mas a produtora que fazia parte da equipe era uma produtora de eventos, cultural, musical e tudo mais, e ela falou para mim, eu fiquei muito emocionada no dia, inclusive, porque ela estava com os olhos cheios de lágrimas, ela falou, Ana, hoje eu entendi o que é acessibilidade. Nossa, eu fiquei super feliz. Então, cada conquista, ela tem que ser muito celebrada, cada conquista feita por mulheres tem que ser mais celebrada ainda, porque a gente sabe que são muitas barreiras, assim, muitas vezes a gente é a única mulher na mesa, né, um monte de homem. Imagina bem isso. Exato, acredito na parte de tecnologia, a Jennifer também vai poder contar que é bem assim, né? Exato. E aproveitando esse gancho, conta um pouquinho pra gente, Jennifer, de como foi participar do evento da Google, né, sobre teste de acessibilidade e como você vê essa importância, fazendo uma conexão, né, ainda que no Sofist ainda não tenha isso, mas, por exemplo, como a gente percebeu em toda a trajetória ali da Ana, né, e tudo que ela ainda contou pra gente, tem mais coisas ainda, como foi essa vivência ali nesse evento da Google, né, e como você faria esse paralelo com a sua área? Bacana. Então, Isa, esse evento eu participei em 2019, foi no mês de maio, eu não lembro exatamente o dia, né, mas foi um evento de Designing for Accessibility, né, coordenado pelo Google com o Movimento Web para Todos também, né, as pessoas maravilhosas de lá. E eles pegaram pessoas de várias empresas, né, de vários segmentos, então tinha gente de tecnologia, tinha gente de marketing, de comunicação, tinha gente da área de educação, então tinha diversas pessoas de várias empresas diferentes, de vários segmentos diferentes. Foi meio que uma imersão, foram 2 dias, né, o dia todo, a gente chegava às 9 da manhã e saía depois das 6 da tarde,
e foi focado mesmo em falar sobre acessibilidade, assim, desde o que qual é o impacto. Então, foram algumas pessoas lá, né, com deficiência, né, falar conosco. Então, eu não vou lembrar os nomes das pessoas, queria muito lembrar os nomes das pessoas para poder mencioná-las aqui, porque foi maravilhoso. Mas a gente fez muita, né, do evento também. Sim, a gente teve várias atividades experienciais. Então, isso foi uma coisa assim que me marcou muito, porque quando você faz uma experiência para entender a realidade do outro, né, isso impacta profundamente como você vê as coisas. E eu lembro que para mim a gente fez tanto atividades sem enxergar, quanto atividades sem ouvir, atividades sem poder falar, atividades que simulavam, por exemplo, uma pessoa com dislexia. Então, a gente fez diversos tipos de atividades diferentes, e para mim, a que mais marcou foi uma atividade em que eu tinha que me expressar sem ser oralmente, sem falar, porque eu sou uma pessoa muito falante. Então, quando cortaram a minha voz e eu precisei me expressar de outras formas, eu fiquei em pânico e eu me senti muito mal, né? E aí eu fiquei pensando, né? Poxa vida, como será que é para as pessoas que vivem isso no dia a dia, né? Como será que é essa realidade? Eu estou aqui experimentando isso 5 minutos e estou vendo a dificuldade que né? Então, como será que é viver dessa forma, né? E ter que superar esse desafio diariamente para poder se comunicar com os outros. Então, foi para mim uma experiência fantástica. Eu agradeço profundamente as pessoas que me convidaram, né? Queria muito lembrar os nomes de todo mundo aqui. Não vou lembrar só o nome da Suzeli, né? Que é uma pessoa que lá do Movimento Web para Todos, que eu continuo acompanhando, né, e veio na minha cabeça bem rápido, mas foi um convite que, inclusive, ele nem era destinado a mim, ele era destinado ao Bruno Abreu, que é o CEO da Sofist, mas ele sabia do meu interesse pelo tema, né, e ele falou, Jennifer, eu não vou poder, você quer? E eu falei, claro, né, quero muito, e aí fui participar e foi uma experiência incrível, e depois disso eu levei isso para dentro da empresa e compartilhei com as pessoas, né, então eu peguei todo o conteúdo que eu aprendi, compartilhei dentro da empresa, conversando com os colegas, né, e a gente até tentou tirar algumas coisas do papel. A gente ano passado teve palestra sobre acessibilidade dessa pessoa que hoje trabalha comigo, que é a Aline Silva, né, que é pupila da Lívia Gabos, né, que foi mentorada por ela, fez palestra ano passado. A gente está querendo fazer mais coisas para esse ano, né, e embora nos nossos projetos a gente não faça isso de forma estruturada, né, assim, dentro dos projetos, às vezes os próprios clientes falam que, isso não é importante, né, então não vamos pensar em acessibilidade agora e cortam essa parte até da questão dos testes. A gente tenta ser promotor de falar o quanto isso é importante e a gente faz pelo menos algumas checagens básicas, e aí quando a gente encontra problemas relacionados com acessibilidade, a gente sempre reporta e fala, aqui não é legível, aqui não tem descrição dessas imagens, aqui não tem a descrição desse vídeo, isso vai prejudicar pessoas. Então, embora não seja super formalizado hoje dentro dos nossos projetos, a gente dá alguns pitacos pequenos ali, estimula que as pessoas falem sobre esse assunto e procurem, né? E agora que eu conheci a Ana, eu tenho mais história para contar para as pessoas e para os meus clientes, né? Querem fazer um trabalho com acessibilidade, procura a Ana, que ela vai saber guiar vocês aí por um caminho bacana. Isso, e até aproveitar também, a Ana tem falado isso, acho que ela pode explicar melhor, que é esse lugar que a gente coloca, né, as pessoas com deficiências, elas possuem deficiências, isso não significa que elas não tenham restrição total ou sejam limitantes, né? Então, é colocar elas em outras pautas e dar o empreendedorismo, dar protagonismo, né, e liderança. Pensando nisso, Ana, até mesmo para você conseguir explicar para a gente de uma forma bem para leigos, exatamente isso. Como você vê que mulheres com deficiência e as mulheres também sem deficiência, como que a gente faz para ter esse papel, né? Quais dicas você daria para ter esse papel de liderança, de protagonismo, né? De conseguir ser empreendedora ou não, mas ter esse protagonismo e liderança. Sim, é muito legal a gente pensar nessa sobreposição, né, ou nessa transversalidade da questão do gênero e da deficiência. Né, porque são características que elas não são... Elas andam em camadas, né? Elas são transversais. Exatamente, elas, né, se atravessam, assim como os outros recortes também, né, de raça, de orientação sexual. Exatamente. Gênero, então, isso é uma coisa importante da gente, né, sempre lembrar e entender, assim, ser uma mulher empreendedora já tem muitos desafios, uma mulher com deficiência, né, ser empreendedora ou estar dentro do, né, ter uma
plano de carreira e tal, envolve mais desafios ainda, porque dentro de empresas, ou enfim, na sociedade como um todo, muitas vezes elas são atravessadas, né, e sofrem preconceito, que é o capacitismo, que é o preconceito sofrido pelas pessoas com deficiência pelo simples fato de elas terem a deficiência, né? Quando a gente trata diferente por conta dessa característica, né? Ele se assemelha ao machismo com relação ao gênero ou ao racismo com relação à raça. Então, quando pessoas têm atitudes capacitistas, são momentos que a gente trata uma pessoa de forma diferente pelo fato de ela ter uma deficiência. Seja para o bem ou para o mal, né, no sentido de elevar muito ou super, né, super reconhecer ou deixar com aquela aura de super-herói, superação, né, a palavra superação é o primeiro estereótipo, assim, né, de ter esse movimento muito exacerbado para algo absolutamente mundano ou comum, né, que você não faria para outra pessoa, e também o outro oposto, que é a pena, né, a penalização, o coitadismo que a gente fala, né, de falar, ai, nossa, tadinho, que pena, coitado. Então, assim, esse é um outro extremo muito capacitista, e assim como o machismo e o racismo, o capacitismo também é muito estrutural, né, então ele aparece muitas vezes em pequenas atitudes dentro de uma empresa, né, dentro do dia a dia, ou fora, né, sei lá. Um exemplo que eu sempre dou é quando eu vou, por exemplo, com uma amiga cega, a Lu, que é da minha equipe, por exemplo, cega, e a gente vai num restaurante e um garçom pergunta para mim o que ela vai querer. Então, ao invés de perguntar primeiro para ela, porque ela é uma pessoa e deveria responder, caso contrário, teria uma segunda, né, alternativa, é verdade? Exatamente. Uma coisa tão simples, né, e passa despercebido para a gente perceber como isso é estrutural. Pois é, exatamente, respeitar o tempo da pessoa, a voz da pessoa, né, todas as capacidades que ela tem, né, levar em consideração isso, são atitudes de respeito, né, para diminuir a possibilidade, o risco de ser capacitista. Então, isso é uma questão muito importante, né, fechando o parênteses da explicação do capacitismo, e só complementando, né, no canal da Sonda ele tem um vídeo que eu explico com mais detalhes também. Então, pensando nisso, Ana, você até falou um tema, uma parte importante ali de estereótipos. Você passou por estereótipos por ser mulher, por ser empreendedora? Eu acho, na verdade, não é nem tão imperceptível, às vezes é muito perceptível, né, não tanto em situações, mas a gente vê, né, eu já passei por muitas situações em que o fato de ser a única mulher na reunião foi coisa que sempre me chamou a atenção, isso desde a época da agência, né, em reuniões com clientes e tudo mais, eu era literalmente a única mulher da mesa, uma mesa com 10 pessoas, 12 pessoas, né, 10 homens, e Nossa, eu isso mudou? Mudou um pouco, mas depende do tema, assim, depende do porte da empresa, às vezes também é uma questão de senioridade, né, então a equipe até pode ser mais feminina, mas o VP, né, o CEO... Enfim, a liderança é masculina. A liderança é masculina, e no meu caso especificamente, tinha questão do gênero e às vezes da idade, porque eu era mais nova do que as pessoas da mesa. Então, isso era uma questão que eu sempre senti, mas, ao mesmo tempo, também aprendi a lidar e isso nunca me impediu de me posicionar ao fazer uma recomendação. E eu acho que com a experiência, né, da Sonder e ao falar de acessibilidade, ter que explicar, muitas vezes, reforçar todas essas informações, tem um processo, né, que a gente fala, no final das contas, de um convencimento, né, às vezes a gente tem que convencer, seja o nosso gestor, ou cliente, enfim, de algumas recomendações, mas em alguns momentos, e aí tem uma outra questão também, que é o papel de consultoria, né, consultoria, normalmente você chama uma consultoria quando você vai ouvir da consultoria algo que no fundo você não queria, porque às vezes são coisas que estão erradas na sua empresa e você precisa corrigir. Esse é o papel da consultoria. Eu já contratei uma consultoria que me apontou muitos erros e aí eu tive a oportunidade de ajustar, né, e de melhorar. Então, mas é um papel delicado, né, de apontar erros. E claro que são desafios, eu acho que para todas as pessoas, mas falando especificamente no meu caso, né, da minha experiência, da questão disso, atravessado pelo gênero e também pela idade em algumas situações, eu senti assim, mas hoje
até pela experiência também, eu não me sinto tão insegura nessas situações, muito pelo contrário. Pensando nisso, Jennifer, você também, né? Você chegou a passar ao longo dessa sua trajetória por estereótipo, porque assim, nós sempre passamos, né? O fato é, independente do gênero, a gente passa o estereótipo, mas de uma certa forma, por ser mulher, na área de TI, a gente tem algumas barreiras, né? Que se fosse um homem, a gente não precisaria provar, por exemplo, né? Nem se questionaria. Sim, a Ana falou bastante sobre essa questão de reuniões, né, de ser a única figura feminina na mesa, e eu lembrei claramente aqui de uma reunião que eu participei, que tinha mais de 15 pessoas, eu era a única mulher, né, e de como eu fiquei me sentindo triste, né, de estar naquele cenário, pensar, poxa, cadê as outras mulheres dessa mesa, né? E assim, não tinha uma pessoa negra também na mesa, não tinha, era todo mundo branco, inclusive eu lá, né? Então, falei, cadê a diversidade dessa mesa? Onde que tá, né? E aí, a gente tá ali, a gente tem que resolver as questões do dia a dia, mas isso me afeta profundamente, né? Essas questões de diversidade são questões que eu tento pontuar hoje dentro da Sofist, tento promover, né? Questiono sempre se a gente está indo para caminhos diversos e sou patrocinadora dessa pauta dentro da empresa, mas já sim vivenciei situações, né, de estar em mesas com muitos homens, né, e em algumas dessas oportunidades eu consegui sim me posicionar, né, e ter voz, em outras oportunidades não, já teve reuniões que eu saí extremamente chateada porque não consegui, né, um espaço para falar. Eu tive, inclusive, clientes no passado, já faz bastante tempo, isso não tem acontecido mais com tanta recorrência, mas eu já tive no passado cliente, né, quando eu ainda era analista de teste, eu era ali a responsável por direcionar um caminho da estratégia de teste com o cliente, em que eu montei uma estratégia para a gente testar um projeto, e o cliente questionou todas as coisas, um homem branco questionou todas as decisões, todas as coisas que eu tinha colocado ali como estratégia, e um colega homem foi lá e disse as mesmíssimas coisas que eu tinha falado já, e o cliente comprou a ideia e a gente seguiu o plano. Então, é extremamente desestimulador quando esse tipo de coisa acontece, mas ao mesmo tempo, no meu caso, não trazia aquela revolta de, eu vou desistir, eu vou parar, era sempre uma revolta de eu preciso conseguir superar esse obstáculo, né? Eu preciso fazer alguma coisa com isso, eu preciso conseguir mudar a vida de outras meninas que estiverem trabalhando comigo, dar espaço para outras mulheres. Então, hoje é assim que eu tento fazer, né? Quando eu percebo que as coisas estão caminhando para esse lado, eu tento dar voz para as meninas do time, né? Promover que elas também liderem iniciativas, né? Hoje eu atuo com isso com todas as pessoas da equipe, mas geralmente quando pega algumas meninas, né? Eu estou em período de avaliação de desempenho lá na empresa, e eu percebi uma coisa muito divergente em algumas avaliações que eu peguei dos meninos e algumas das meninas. O que seria? Alguns meninos, né, assim, se colocando como critério de superar expectativas, né, e se avaliando muito para cima, em, eu supero essas expectativas aqui dentro do meu trabalho, e mulheres maravilhosas que fazem um trabalho sensacional, que tinham sido muito bem avaliadas por mim e pelos pares, se colocando como eu atendo parcialmente essas capacidades. Uma cobrança, e eu falei, né? O que está acontecendo aqui, né? O que está acontecendo? E hoje a gente teve até um evento falando sobre síndrome da impostora, né, lá na empresa, e eu peguei essas meninas e falei, gente, vamos lá assistir essa palestra, porque eu acho que tem alguma coisa errada aqui, né? E então a gente percebe que às vezes os estereótipos atingem a gente nesse sentido de você ter pouca voz. Eu também sempre fui aquela vista como brava, sabe? Quando eu me posicionava de uma forma mais incisiva, mais resolutiva, então isso sempre me acompanhou, me acompanha até hoje, né, assim, nossa, a Jennifer é muito brava, é a primeira impressão que geralmente as pessoas têm de mim, né, e às vezes não é porque eu sou brava realmente, é porque eu sou incisiva, eu gosto que as coisas caminhem para os resultados que elas precisam ir, né, e aí muitas vezes isso é visto como braveza. Será que se fosse por um homem, seria questionado, né? É a pergunta de sempre, né, a pergunta de R$1 milhão, né, como que aconteceria em numa situação em que o homem estivesse se posicionando da mesma forma que eu. Inclusive, eu puxo muito esse debate, né, quando eu percebo vindo dos meninos esse tipo de colocação, eu pergunto, se fosse outra pessoa, X,
você estaria tendo esse mesmo tipo de reação que você está tendo comigo, enquanto eu estou falando aqui? Faz essa reflexão, né? Então, sim, estereótipos existem, mas para mim eles me dão, assim, aquela vontade de superar, sabe, de passar por cima, passar um trator por cima e falar, ó, venci. A minha própria história dentro da área de tecnologia começou por teimosia. E quando eu falei que eu queria prestar colégio técnico para fazer o curso de informática, um dos meninos da minha escola lá, da 8ª série, falou assim: por que você vai prestar esse curso? Informática não é coisa para mulher. E eu fiz a prova de teimosia para falar para ele que sim, é coisa de mulher e eu vou fazer este curso se eu quiser fazer este curso, né? Então, já começou assim a minha história, vencendo um estereótipo, vencendo alguém que me falou, você não pode ir lá porque não é lugar para você, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer com os estereótipos, a gente tem que ligar um grande F-word aqui, né? E passar por cima e atropelar mesmo e chegar onde a gente quer chegar. Ana, na Sondre, como é a representatividade? Tem bastante mulheres, elas têm posições de liderança, o que você sente de barreira, né? Porque quando a gente também fala, a gente fala do mercado. Como que é lá? Primeiro, a nossa forma, né, a cultura mesmo é de trabalhar com pessoas com deficiência, e sim, a parte majoritária do meu time é feminino. A gente tem, só para vocês entenderem também, na questão de estrutura, a gente tem um time fixo um pouco mais enxuto, e aí para cada projeto de consultoria, eu faço uma curadoria e coloco, né, a gente convida profissionais, consultores, parceiros e fornecedores para compor um time customizado para cada cliente, para cada projeto. Mas dentro do nosso time fixo, né, nós somos em 5 pessoas, sendo somente um rapaz, um menino, o Rafa, né, nosso responsável por todo o conteúdo, e a gente tem um apelido interno carinhoso que, né, para todas as meninas, que são as Sonderelas e o Sonderelo. Então, a maior parte do nosso time é, assim, feminino. A maior parte dos meus fornecedores e parceiros, também prestadores de serviço, também são mulheres, né? Então, sempre que eu vou buscar um consultor, eu sempre começo, né, procurando por mulheres com deficiência, né? E caso não encontre com uma disponibilidade e tal, busco um homem com deficiência, e aí caso não tenha uma pessoa sem deficiência para poder, né, compor a equipe ou colaborar. Mas mesmo quando eu vou contratar, né, um outro fornecedor, um serviço, eu também busco por empresas lideradas por mulheres ou compostas por mulheres, e complementando até um pouco a história da Jennifer, né, eu acho que essa questão dos estereótipos também acontece, e acho que o clima, né, que acaba se impactando quando a gente tem essas situações, assim como a gente pode se sentir mal ou um pouco oprimida, né, ou até assim, não se sentir confortável numa reunião só com homens, o contrário também é verdadeiro. Eu sempre me sinto muito mais confortável numa reunião com mulheres. É verdade. Né? Se eu fazer uma reunião, eu sei que você vê lá um invite com 10 pessoas, você fala, nossa, que reunião grande e tal, e aí você vê que são só mulheres. Poxa, às vezes eu fico super mais tranquila, mesmo sabendo, ou mesmo que seja com uma só, né, ou uma prospecção, enfim. Mas também trabalhamos com consultores. Eu acho que o mercado, né, a Sondre, a Sofist e todas as empresas que a gente trabalha, a busca é por igualdade, né? Dar essa... E quando ter essa... Tipo, dentro da igualdade, que se tenha voz, né? Que se compreenda aqueles desafios e não caia no estereótipo, então, de gênero. Então, assim, o fato de se empoderar, de ser né, ter liderança, ter protagonismo, isso deveria não ser discutido, né, por questão de gênero. Já que isso acontece, como que a gente faz essa diferença, né? E é engraçado, realmente, quando é mulheres, naturalmente está todo mundo tranquilo. E o contrário, quando só você é mulher e tem um monte de, né, outras pessoas, ainda na área de TI, né, voltando ali, é comum você encontrar, e geralmente, não sei se a Ana viveu no mercado ali de comunicação, agências, e a Jennifer vivendo com os devs mesmo, né, que a galera ali hands-on, queria que cada uma pudesse comentar, por exemplo, na minha vivência, quando se tem uma mulher, geralmente se coloca o papel dela de, ela não, será que ela faz isso mesmo? Tipo assim, você tem um dev mulher e um dev homem, você vai questionar a mulher. Naturalmente, isso não deveria acontecer. A agência também acontece isso, tipo, entre designers, entre publicitários, isso acontece também, Ana? São coisas diferentes. A experiência que eu tive, informações, né, até publicadas do mercado de comunicação, mostram que o mercado é muito tóxico, né? A cultura é muito exploratória, vamos dizer assim, né? Todo mundo
sempre, né, virar noites, trabalhar de final de semana, e tem essa questão muito machista também. Em agências de comunicação, isso é uma coisa. Dentro da Sondre e no relacionamento da Sondre com os clientes e com o mercado, é outra coisa, porque aí eu pude, inclusive, né, nesse papel e nesse processo de empreender, construir, né, ou tentar construir uma cultura com as coisas que eu acredito, e não colocar as coisas que eu não concordo, o que a grande maioria das coisas que eu não concordo estão no mundo das agências, né? Então, a questão de ter um respeito ao final de semana, né? Então, não, né, respeito aos horários, respeito às pessoas, claro, ter uma contratação diversa, poder colocar todas essas coisas de cultura, de processos, né, de feedback, enfim, construir um dia a dia mais saudável, mais sustentável, mais feliz, né, mais agradável, porque a gente trabalha no final do dia, a gente quer gostar do que a gente faz, né, a gente passa a maior parte do tempo... Quer voltar para o dia seguinte com a mesma alegria, né? Exato, então, aí isso é uma outra coisa, aí dentro da Sondre, até hoje, eu fico muito feliz de poder compartilhar que a gente tem uma cultura bem diferente de uma cultura de agência. Então, a gente, ainda mais agora, né, com a questão da pandemia, a gente sempre teve a questão de horários mais flexíveis, sempre tenta construir com o time de uma forma colaborativa, um dia a dia que todo mundo fique bem, né, que possa se concentrar em fazer as suas atividades, para poder fazer cada uma as suas entregas, dentro de uma cultura inclusiva, de uma cultura que respeita a diversidade, o tempo de cada um, os processos de cada um, né, a humanidade de cada um. Então, é algo que eu, né, aí como gestora, como empreendedora, tento investir, tento estudar e poder colocar o máximo possível. Eu acho que talvez a Jennifer passe por isso também como uma equipe. Então, no caso da Jennifer, eu acredito que nem sempre foi assim. Então, eu queria que ela contasse um pouquinho como foi a sua experiência, Jennifer. Olha, Isa, a Sofisti é uma consultoria também, né? Então, a gente presta serviço para vários parceiros em relação à qualidade de software. Então, a gente tem as nossas práticas de cultura, né, internas, que a gente valoriza muito, a gente tenta construir com as pessoas, mas a gente também tem bastante influência da cultura de cada parceiro. Mas essa questão de vivenciar dentro dos times de desenvolvimento, né, e ter que se provar ou ser questionado em relação ao conhecimento técnico, já aconteceu comigo, eu já vi acontecer também com meninas do meu time, só que uma outra coisa que acontece com muita frequência é em times muito masculinos, quando chega uma mulher... automaticamente, pelo que eu tenho vivenciado nos últimos tempos, essa mulher é transformada na cuidadora desse time. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas geralmente essa mulher que entra num time muito masculino, ela acaba absorvendo, ou as pessoas acabam endereçando para ela um papel de cuidar desse time. Então essa mulher acaba virando meio uma mãezona dessa galera. Então é ela que lembra todo mundo que tem reunião, é ela que lembra que tem que fazer os relatórios, é ela que revisa esses relatórios, às vezes é ela que, vamos ter aqui uma daily, é ela geralmente que facilita, ou é ela que depois documenta os planos de ação do que vai precisar sair dali daquela reunião e acompanha para que esses planos de ação eles sejam executados, né? Então, isso é uma coisa que eu tenho visto com muita frequência, né? As mulheres, elas são historicamente colocadas nesse lugar de cuidado. E aí, dentro da tecnologia, eu também vejo isso acontecendo dentro de projetos, das mulheres serem responsabilizadas pelo cuidado do time, né? Vamos colocar ali a mulher no papel da pessoa de qualidade, né? A gente vê muito isso, as pessoas falando que mulheres têm mais dom para trabalhar com qualidade porque elas são mais detalhistas, elas são mais isso ou mais aquilo, né? O que não é verdade, a gente tem bons analistas de qualidade, sejam mulheres ou sejam homens, né? Mas às vezes endereçam para nós o trabalho na qualidade por características específicas da mulher, ou, pior ainda, por ser uma atividade dentro da TI que é considerada menor ou mais fácil. Então, se delega para as mulheres, porque não é tão técnico, não é tão difícil, uma mulher vai conseguir performar bem aqui. Então, essas são as principais coisas e dificuldades que eu vejo hoje, assim, no cenário da tecnologia. Tem sim a questão de se provar, especialmente quando a gente fala de áreas mais técnicas, né? Vamos pensar aí numa área de automação,
ou numa área de teste de performance, teste de carga. É verdade. Né? Tem a questão da mulher precisar mostrar que ela tem um conhecimento muito maior do que uma pessoa, um homem, né? Ele deveria, geralmente o que um homem fala é tomado como verdade, tá tudo bem, né? A gente não, tem que mostrar, ó, tá aqui no currículo, eu fiz esse curso, fiz mais esse, tem essa formação aqui, tem essa pessoa que me patrocina e fala bem de mim também, né? Para poder alguém confiar na gente. Mas eu vejo muito mais hoje isso, tentando colocar a mulher na tecnologia como a cuidadora do restante do time. Eu acho que isso também é muito perigoso, né? E hoje, infelizmente, eu vejo muito isso acontecendo dentro dos meus times, né? E vendo, às vezes, até nos parceiros, algumas histórias desse tipo, de mulheres que não são, né, da minha empresa hoje, mas também escuto essas histórias em outros lugares, né? Nos bate-papos, bem comum. Mas no nosso bloco final ali, eu queria ouvir da Ana. Ana, as inspirações, você conhece mulheres, assim, se você quiser tirar um tempo, não tem problema, lembrar de mulheres que te incentivam, né? E que dicas você daria para quem está começando nessa jornada? Nossa, é um desafio muito grande, assim, a questão de mulheres, porque até contar um pouco, porque é isso, a gente falou hoje, acabou, né, a conversa foi muito focada na questão de empreendedorismo, da empresa, cultura, gestão, desafios, mas além da parte, né, do dia a dia de trabalho, eu também sou militante, né, eu sou ativista da causa do direito da pessoa com deficiência, então, quando, né, a gente ainda tinha, então, quando tinha passeata para questões, né, de planos de lei, a gente ia lá, estava lá na Paulista com cartaz, então tem toda uma questão de militância mesmo, de ativismo, de monitorar, de ficar de olho em todas as questões que estão acontecendo, que infelizmente, né, nos últimos 2 anos é um retrocesso galopante, então a gente tem toda essa articulação. Também faço parte desse grupo. Hoje, até por N questões, né, inclusive pandemia, estou um pouco menos envolvida nessa questão de militância, mas sempre tive muito contato com os grupos de pessoas com deficiência, algumas iniciativas, e uma delas foi um projeto, né, chamado Vozes Femininas, no ano de 2019, com um grupo de pessoas com deficiência que são carinhosamente chamados por eles mesmos, né, de jurássicos do movimento, que são pessoas incríveis. Era um time majoritariamente também formado por pessoas com deficiência, e na sua maior parte mulheres com deficiência, e foi um projeto, né, que teve a duração de 1 ano com essa equipe, que estudava e promoveu encontros presenciais e montou um curso, né, um ensino à distância, explorando exatamente essa intersecção, né, esse atravessamento de gênero e deficiência. Uhum. E cada sábado tinha um tema, então a gente falou de autocuidado, a gente falou de violência, de assédio, a gente falou de sexualidade, direitos sexuais, reprodutivos, uma série de questões, né, e temas que envolvem essa questão de gênero e deficiência. Os encontros todos eram organizados por essa equipe, então foi o primeiro projeto que a gente tem conhecimento, né, até hoje, que foi idealizado e gerido por pessoas com deficiência, para pessoas com deficiência e feito com pessoas com deficiência, né. E essa questão, e esse projeto do Vozes Femininas foi muito importante para mim por todas essas questões, né, claro, também por me colocar em contato com pessoas do movimento dos direitos da pessoa com deficiência, pessoas que já estão há muitos anos, né, então, a equipe era formada pelo Tuca Munhoz, pela Mila Guedes, pela Sandra Ramalhoso e pela Ana Rita de Paula, e acho que ela é um primeiro nome, assim, que está na minha lista, quando você falou, né, mulheres que te incentivam, que te inspiram. Eu conheci a Ana na pós-graduação de tecnologia assistiva, ela é uma mulher com deficiência, ela é tetraplégica, então ela é acamada, então foi com ela também que eu tive o primeiro contato com todas as questões que eu falei, né, às vezes de desafio do dia a dia, por exemplo, de trabalho remoto, né, eu acho que a Ana Rita e a Mila foram muito importantes nesse processo, e dessas 3 mulheres primeiro, né, a Marta Gil também é uma mulher maravilhosa, muito engajada com toda a questão da acessibilidade, principalmente de educação inclusiva, há muitos anos, e eu também fiz um projeto com ela relacionado à educação inclusiva em 2018, até o ano anterior, foi muito importante, então eu acredito que a Marta Gil
estaria nessa lista. Olha, são grandes mulheres, já estou aqui com uma listinha para poder procurar no LinkedIn e já sair adicionando. Adiciona todo mundo, elas são maravilhosas. E eu lembro também da Patrícia Almeida. A Patrícia Almeida, isso, ela é mãe de uma menina com síndrome de Down, ela é uma das criadoras do movimento Down, mas ela foi uma das primeiras pessoas com quem eu conversei que ressoou muito, né, a questão do discurso do consumo, dos direitos, né, da pessoa com deficiência relacionada a esse tipo de abordagem, de consumo, de comunicação. Eu acho que é isso. E dicas, nossa, né, sei lá, conselhos para uma Ana do passado, realmente acreditar e, enquanto fizer sentido, continuar, né, acreditando, mesmo sabendo que tem esses dias. Tem uma frase que eu gosto muito de uma música que fala sempre não é todo dia. Sempre não é todo dia. Sempre não é todo dia. Eu adoro essa frase, porque é muito isso, assim, acho que isso vale para muitas empreendedoras e, na verdade, para qualquer mulher, né? A gente sempre dá conta, né? A gente sempre resolve, mas sempre não é todo dia. Então, tem dias que a gente não vai dar e tudo bem, mas a gente vai resolver. Não ser rígido, né? Não ter essa... Exatamente. E, por último, também, eu acho que respeitar e tentar se aproximar muito dos ciclos. Isso é algo mais recente, assim, que eu tenho tomado contato com a ciclicidade mesmo, né, da natureza, do mundo e do corpo, né, mulheres são cíclicas. Jennifer, e você, quem são as mulheres da sua vida que te inspiram, né, e o que você diria para mulheres que estão ingressando nessa área, né, voltada ali, também, no seu caso, para a tecnologia ali de testes e tal, o que você falaria para elas? Eu sou como a Ana, tem tanta mulher, né? É muito difícil escolher uma ou outra mulher inspiradora, porque eu tenho a grande sorte de ter muitos exemplos de mulheres maravilhosas em quem eu posso me inspirar, né? Em diversas áreas, por diversas coisas diferentes. Eu tenho mulheres profissionais em quem eu me inspiro muito, eu tenho mulheres mães em quem eu me inspiro muito, eu tenho mulheres, sei lá, amigas que viajam sozinhas em quem eu me inspiro muito, né, pela coragem de estar fazendo, mulheres empreendedoras em quem eu me inspiro. Então, são muitas mulheres, eu não vou falar aqui muitos nomes, não, vou falar alguns, assim, que me vêm à cabeça, né. A Lívia Gabos é uma pessoa que eu não posso deixar de citar, porque se eu estou nessa área, muito pelas conversas que eu tive com ela lá no começo, eu já disse isso em outro podcast. A Thalita Pagani, que me abriu aí uma visão de mundo para essa questão de acessibilidade também, que é uma referência, né, que é uma pessoa que eu acompanho os textos que ela publica, acompanho as coisas que ela posta, e eu sempre tiro reflexões maravilhosas de tudo que ela compartilha. Mulher, técnica e mãe, né, que são características muito singulares para a nossa área, né? A Jussara Crivari, que é uma amiga e hoje trabalha comigo na Sofist também, que foi a primeira referência dentro da área de qualidade para mim em Bauru e hoje está trabalhando comigo na Sofist, que é uma pessoa que me inspira todos os dias. A Samantha Cecília, que é uma grande referência da área de QA, em quem eu me inspiro muito acompanhando os conteúdos que ela compartilha, é um exemplo de mulher foda que eu falo, meu Deus, um dia eu quero ser igual, né, quero fazer coisas parecidas ao que ela faz. Dentro da Sofist tem mulheres que não são de tecnologia, mas em quem eu me inspiro todos os dias, que é a Grace Libânio, que é a minha head de negócios, e a Giovana Capovilla, que é de RH, que eu também me inspiro muito nela. E o que você diria para elas, assim, tipo, vamos pensar o seguinte, ó, todas essas mulheres, em algum dia elas começaram, né? E assim como a Ana desse, tipo, não desiste, acredita, enquanto fizer sentido, vai firme. Se você fosse voltar, ou se agora, né, se tivesse mulheres como elas, mas que estão começando, ainda não estão desse jeito, o que você poderia dizer, Jennifer? Se acolha, cuide de você com carinho e se divirta no processo. Né? Então, olhe com leveza também para os tombos que você vai levar, porque a gente tem muito essa mania de se cobrar profundamente pelo sucesso e pelas coisas, pelas grandes conquistas, e é uma conquista a gente estar viva hoje, né, num país que está meio sem estrutura, em que a gente não tem aí muita coisa de orientação governamental, então é uma bênção a gente estar aqui, né, sobrevivendo e podendo construir coisas, né, então se divirtam no processo, se acolham, entendam que errar faz parte, aprendam a rir de si mesmas, né, é importante a gente aprender a rir de si mesma e falar, beleza, deu errado aqui hoje, né, aproveita a jornada se divertindo, que vai ser muito mais legal. Nossa, muito obrigada, meninas, e todos esses
esse compartilhamento, eu acho que eles só agregam, né? Eles somam para as mulheres que estão vindo, para as mulheres que vieram e assim por diante. Então, eu gostaria muito de agradecer o bate-papo de vocês são incríveis. De todas as formas, pessoal, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Quem sabe a gente se fala em próximo. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Eu que agradeço muito. Um beijo para todos. Até a próxima. Obrigada, gente. Espero que vocês gostem, que gere aí reflexões. E bora trocar figurinha em outros canais também. Espero que tenham curtido o nosso conteúdo exclusivo. Os links estão na descrição desse episódio. E não se esqueça de curtir e compartilhar o nosso podcast. Até mais!